Histórias para adulto dormir. Um podcast confortinho com histórias autorais para você ouvir antes de dormir. Tem episódio toda segunda-feira com uma história nova. Então já segue o podcast, já ativa o botão de notificação e se você gostar, volte amanhã e deixe 5 estrelinhas. Eu sou o Gabs, eu sou a sua nova companhia de todas as noites e o episódio de hoje se chama O Mal Amado. E eu amei criar essa história, eu tenho certeza que você vai gostar. Então já prepara o travesseirinho quentinho, a coberta cheirosinha, que depois dos comerciais eu vou começar. O Mal Amado. Hoje eu vou contar sobre a sem graça vida amorosa de Ricardo. Um homem adulto, lá com seus 30 anos de idade, de cabelos e olhos pretos, pele clara, uma figura mediana, ordinária, corpo magro, barba sempre feita, apesar de os pelos grossos deixarem uma mancha azulada em sua pele. Usava sempre o mesmo perfume, Jope, desde quando tinha 16 anos de idade. Se formou em contabilidade, trabalhava durante 8 horas por dia no setor contábil de sua empresa que ficava em um distrito distante de sua casa. Pegava via rápida todo dia pela manhã, era longe, mas chegava rápido até, por volta de 30 minutos para ir e 30 para voltar. Era seu momento preferido do dia. Ouvia suas músicas e era o único momento em que colocava o pé para fora de casa e não teria o risco de falar com ninguém, pois as janelas fechadas do carro lhe protegeriam de qualquer interação social. Não é que Ricardo fosse antissocial, mas já passava o dia inteiro com uma dúzia de pessoas na qual não fazia questão alguma. Trabalhava porque tinha que trabalhar, inclusive procurava economizar cada centavo para sua aposentadoria, o tão sonhado momento em que finalmente vai descansar. Amigos? Tinham poucos, os 3 melhores amigos da faculdade, mas todos já estavam casados e aos poucos foram apenas vivendo suas próprias vidas, seus próprios programas familiares. Acaba que se vê em pouco. Ricardo também já havia tido alguns relacionamentos, 2 para ser mais exato. O último tinha tudo para dar em casamento também. Foram 6 anos, mas terminou por forma abrupta e surpreendente. Uma traição. E diferente do que se imagina, quem traiu foi ela. Hoje nem programinha de casal com os amigos lhe cabe bem. É o único solteiro, vira até piada. Tem 4 anos que Ricardo vive uma solteirice que parece se arrastar. Costuma brincar que os anos da pandemia não contam, visto que o tempo parece ter passado em um estalar de dedos. Além de tudo, estava farto de relacionamentos. A traição lhe foi indigesta. Até hoje não entende os motivos de ruptura tão brusca. Logo ele, que tanto a amava, nunca imaginou que um dia fosse admitir, mas desacreditou de todo o amor que lhe foi dado durante a vida inteira. Tudo lhe parece uma grande mentira hoje em dia. Ricardo era aquilo que ninguém queria ser, um mal amado. Ser mal amado até parece uma ofensa, né? Algo que alguém escolhe ser. As pessoas até costumam utilizar como xingamento contra pessoas amarguradas, frustradas, azedas. Mas ser mal amado é mais comum do que se imagina. E definitivamente não cabe a nós essa escolha. A gente é mal amado porque não nos foi dado o amor. Ou foi dado um amor de qualidade duvidosa, ou até mesmo um amor que claramente estava estragado, mas que na cegueira que às vezes nos envolve, não nos damos conta.
Ricardo viveu essas 3 coisas. Era um mal-amado premium. Seu primeiro relacionamento foi quando Ricardo tinha por volta dos 16 anos de idade. Praticamente um namoro adolescente. Se apaixonou pela primeira menina que beijou. Eles estudavam juntos desde pequeno, mas nunca foram amigos. Até que uma pequena resenha na casa de um colega de classe, por conta de um jogo de verdade ou consequência, eles se beijaram. Foi amor à primeira vista para os dois. Ou melhor, hoje ele duvida um pouco disso, mas parecia ser. Ao menos da parte dele não faltou amor, ou paixão, tanto faz. Ficaram juntos durante 5 meses, mas logo depois de completar os primeiros 30 dias, ela já não era mais a mesma menina alegre. Vivia introspectiva, cheia de segredos. Frequentemente procurava ficar sozinha. Trocava as poucas mensagens pelo celular. Dizia que preferia o contato físico na escola. Ainda que só estivesse disposta a toques secos e respostas monossilábicas. Durante esse tempo todo, ele tentou pescar algumas respostas, tentar entendê-la. Ela sempre dizia que estava tudo bem, que o problema não era com ele e que ela só estava preocupada com as notas da escola. Estranho, visto que sempre foi a menina mais inteligente da sala. Ainda assim, ele acreditava no que ela dizia. Que motivos teria ela para mentir? Não o devia nada. Mas com o tempo ficou insustentável. Ricardo sabia mais de sua namorada quando eram somente colegas de classe do que agora como sua namorada. Então, ele a chamou para conversar. Ela, por sua vez, cheia de vergonha, disse que se confundiu, que não conseguia sentir o mesmo por ele, que os problemas de sua vida a consumiam e que ela não queria puxá-lo para sua bagunça particular. E no final de 5 meses, depois daquela conversa, eles terminaram. Durou 5 meses, mas não foram 5 meses de amores. Não havia nada de especial naquilo. Se algo foi dado a Ricardo, era de qualidade duvidosa. Se sentiu mal amado pela primeira vez. Seu segundo relacionamento veio com um amor estragado. Foram 6 anos, quase casaram. 6 anos de dedicação e cultivo de um relacionamento que iria acabar da pior forma possível. Ok, talvez aqui eu carregue um pouco de drama de Ricardo. Existem 1000 outros motivos e formas piores, mas pareciam longe de sua realidade. Conheceu Morgana na faculdade. Ela não fazia contabilidade. Estava estudando farmácia no bloco do lado. Se encontraram por acaso na biblioteca. Dia chuvoso, estudavam à noite, passaram do horário estudando. Por volta de 11 horas da noite, os guardinhas sinalizaram para o fechamento dos portões. Quando estavam saindo do prédio da biblioteca para ir embora, uma chuva torrencial cai sobre suas cabeças. Apenas ele carregava um guarda-chuva enorme por onde passava, enquanto ela esperou num canto onde não respingavam as goteiras do chão. Quando ele percebeu ela ali, ofereceu carona em seu guarda-chuvas. Poderia levá-la até o ponto de ônibus. Aliás, ele já havia visto ela no mesmo ônibus algumas vezes. Então ela aceitou, e ambos foram escoltados até o ponto de ônibus por aquele guarda-chuva amarelo que ele ganhou em um sorteio da empresa. Ele perguntou o nome dela. Ela respondeu. O ônibus chegou. Conversaram mais um pouco e ela desceu 2 pontos antes do que o dele. Quando ele chegou em casa, recebeu uma notificação em seu celular. Era uma solicitação de amizade no Facebook. Morgana. Ele então aceitou e logo mandou uma mensagem, perguntando se ela havia chegado bem.
no que seria o início de 6 anos de história. Morgana havia acabado de terminar um relacionamento de 3 anos com seu ex-noivo. Haviam apenas 3 semanas e já se sentia pronta para virar a página, conhecer outra pessoa e se autoconhecer. Então apareceu Ricardo no meio de tudo isso e ela pensou, por que não? E por se permitir, foi evoluindo com Ricardo. Sentiu um entusiasmo que há tempos não sentia, porque Ricardo lhe parecia incrível, dedicado, amoroso, respeitoso, estudioso e trabalhador. Tudo que o seu ex-noivo não era. Para Morgana, ela havia encontrado um porto seguro, alguém que lhe demonstrasse firmeza. Então não tinha dúvidas, era o homem ideal para se casar. Mas apesar do campo das ideias, Morgana não mandava no próprio coração. Ricardo era perfeito, mas ela amava mesmo era o outro, sempre amou. Ela não terminou porque quis, terminou porque ele não a amava. Lhe deu um pé na bunda, a descartou. Ela então juntou os cacos e foi viver a sua vida. E antes mesmo de entender o que sentia, conheceu outro alguém, Ricardo. Morgana não se apaixonou pelo Ricardo, mas pela ideia de ter uma pessoa legal do seu lado para sempre. Porém, histórias de amor não se sustentam apenas com ideias e ideais, mas com sentimentos compartilhados. E ela sabia, desde o início, que nunca esqueceria o outro, mas por se sentir responsável por Ricardo, tentou durante 6 anos, amar Ricardo, que tanto a amava. Diferente da sua primeira namorada, Morgana não era fria, nem introspectiva, nem ausente. Era uma companheira de mão cheia, uma grande amiga. E talvez aqui está o erro que ambos compartilharam. O namoro virou amizade. A namorada virou parceira. O namorado, camarada. Eles se davam bem e se dariam ainda mais se sempre tivessem sido amigos. Mas por um erro de cálculo e muita ambição namoraram. Muitos casais empurram anos de relacionamento assim, no conforto de uma amizade, e Morgana inconscientemente fazia isso também. Ricardo também não via problemas. Ele sequer conseguia projetar alguma coisa de errado. Tudo parecia ok. Aliás, a sua vida era ok. O que teria de errado? Falta de sexo, de tesão? Bom, deve ser normal, né? Ele pensava. Tantos anos de relacionamento. Mas certo dia, Morgana foi surpreendida na porta de sua casa por ele, o seu ex. Ele a procurou depois de tanto tempo e se declarou para ela. Disse que nunca a esqueceu, que mal conseguia dormir com a ideia de perder a chance de dizer isso a ela em tempo. O relacionamento dela com o Ricardo assustou o ex. E então, sem medir riscos, ele a procurou. Ele sabia que se arrependeria pro resto da vida de não ter confessado seus sentimentos a ela. E como um soco doce no estômago, Morgana revisitou todos aqueles sentimentos. Eles então se beijaram, mas ela pediu para ele ir embora e fechou a porta. Logo depois, ela a procurou. Disse que também o amava, que nunca deixou de amá-lo, mas que precisava de um tempo para entender o que fazer. E assim foi feito. Após alguns dias, Morgana chama Ricardo para conversar e expõe alguns de seus sentimentos. Diz que não se sente mais dentro daquele relacionamento, que precisava passar um tempo sozinha, que estava confusa e que preferia terminar. Ricardo, mesmo não entendendo por um momento, concordou com alguns pontos até então despercebidos e respeitou a decisão dela. Os dias passaram e Ricardo, ainda abatido, resolve ir jantar em um restaurante preferido dele. Um restaurante italiano de massas variadas. Pediu o mesmo prato de sempre, macarrão à carbonara. E enquanto estava comendo,
quem entra pela porta do restaurante: Morgana e o ex-noivo. Eles não veem Ricardo. O restaurante tinha algumas mesas espalhadas em um salão grande. Então sentam, fazem o pedido e conversam, cheio de carinho e brilho nos olhos. Foi como receber um golpe. Ricardo sabia quem era o homem e, mais uma vez, resumiu tudo o que recebeu a uma grande mentira. Sem apetite, Ricardo abandona o prato, pede a conta e sai sem disfarçar. Quando o casal vê Ricardo atravessando o salão, fica sem reação. Olham um para o outro e sentem, por alguns segundos, extremo constrangimento. Essa seria a última vez que Ricardo viu ou ouviu falar sobre Morgana. Ele resolveu simplesmente bloquear seus contatos e seguir a vida. Uma vida com gosto amargo de um amor que veio, desta vez, estragado. Do pacote Mal Amado Premium, além de um amor estragado, já havia recebido um amor de qualidade duvidosa. Ficou faltando apenas a história de amor totalmente não correspondida. Essa, talvez nem Ricardo ainda admita, ou nem tem verdadeira consciência de que viveu. Mas você lembra de um daqueles 3 melhores amigos da faculdade que hoje em dia são casados? Um deles, o Murilo, viveu na sua cabeça por muito tempo e ainda vive nas profundezas do coração de Ricardo. Um carinho que Ricardo talvez nem entenda direito, mas que não é nada além de um amor nunca dito e tão pouco um dia correspondido. Fim.